Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre ejaculação precoce. Então vamos lá. Ejaculação precoce. A ejaculação precoce ou prematura é um dos problemas sexuais mais frequentes nos homens e nos casais, sendo responsável por 40% das queixas encontradas em consultório de terapeutas sexuais. Acontece que a ejaculação precoce é comum na juventude, em encontros com parceiros novos ou após algum tempo de abstinência sexual, ou seja, sem fazer sexo. Quando a ejaculação precoce continua pela maturidade e se torna presente em mais de metade dos encontros sexuais, torna-se aí sim um problema crônico e um transtorno sexual. Considera-se precoce a ejaculação que ocorre logo após a penetração ou até mesmo antes, sem que o homem tenha controle desse evento. Para caracterizar o distúrbio, é preciso que o episódio se repita com frequência e o homem não consiga satisfazer a parceira em pelo menos 50% das relações sexuais. Em certos casos, o descompasso é provocado pelo fato de a mulher necessitar de mais tempo para atingir o orgasmo, geralmente. Muitas vezes, nem o próprio paciente sabe dizer quanto tempo leva para ejacular, mas as pesquisas indicam que o homem sem problemas leva em média de 2 a 4 minutos. Bom, vamos falar aqui agora de algumas definições sobre ejaculação precoce. Muitas definições para ejaculação precoce foram propostas por investigadores individuais como Masters e Johnson e mais recentemente Waldinger. Além disso, muitas organizações profissionais, como a Associação da Psiquiatria Americana, a Associação de Urologia Americana e a Associação Europeia de Urologia, propuseram as suas próprias definições. Essas definições incluem conceitos comuns, como pequeno tempo para ejacular, cerca de 1 a 2 minutos. Falta de controle sobre a ejaculação ou incapacidade de retardar a ejaculação, aflição pessoal, dificuldades interpessoais ou de relacionamento e insatisfação com a relação sexual. A definição mais utilizada de ejaculação precoce é a do Manual Estatístico de Diagnóstico dos Distúrbios Mentais. Lá é definido como 1. Ejaculação persistente ou recorrente com o mínimo de estímulo sexual anterior ou rapidamente após a penetração e antes que a pessoa deseje. 2. Causa aflição notável ou dificuldades interpessoais. 3. Não é exclusivamente causada devido a efeitos diretos de uma substância. Bom, gente, esses 3 critérios são utilizados aí para definir ejaculação precoce de acordo aí com o Manual Estatístico de Diagnóstico dos Distúrbios Mentais, ok? Bom, vamos lá. Causas da ejaculação precoce. A principal causa de ejaculação precoce é a ansiedade, embora parte dos indivíduos consiga controlá-la durante o ato sexual. A grande maioria dos ejaculadores precoces é ansiosa. O problema é que quanto mais repetidas forem essas ejaculações, mais ansiosos eles ficam, mais adrenalina produzem e mais rápido ejaculam. Em alguns casos, a ansiedade é tanta que acabam desenvolvendo algum tipo de disfunção erétil. Nenhuma teoria sobre as causas orgânicas da ejaculação precoce foi comprovada. Sabe-se, porém, que algumas doenças neurológicas podem provocar o distúrbio. Prevalência. A ejaculação precoce é comum na adolescência. A falta de experiência, o medo do mau desempenho ou de que alguém apareça de repente, entre outros fatores, cria um estado de ansiedade que acelera o momento da ejaculação. A tendência é o problema desaparecer à medida que são superados esses obstáculos. A ejaculação precoce secundária pode acometer homens de qualquer idade, com tempo de ejaculação normal, mas que por algum motivo se tornaram mais ansiosos. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da ejaculação precoce. O tratamento inclui psicoterapia e ou o uso de antidepressivos, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que aumentam a quantidade de serotonina no cérebro. O que se espera é que ele seja eficaz para baixar o nível de ansiedade e aprender a controlar a resposta ejaculatória.
Bom, gente, o antidepressivo ele costuma ter como efeito colateral o retardo da ejaculação, e isso é usado para o tratamento da ejaculação precoce. Nesse processo é muito importante contar com a ajuda de uma parceira cooperativa. Bom, vamos lá. Ejaculação precoce tem cura? Existe tratamento sim, tanto medicamentoso quanto psicoterápico, como a gente falou. A primeira linha de tratamento, gente, é a reorientação e a reeducação do homem ou do casal quanto à função sexual normal. Clareiam-se as situações em que se considera como normal o tempo de ejaculação mais curto ou insatisfatório, como em jovens com novos parceiros ou após longa abstinência sexual, como a gente já falou. Quando a ejaculação precoce se torna persistente, ou seja, aparecem mais da metade dos encontros sexuais, um tratamento mais específico se faz necessário. A segunda linha terapêutica é o chamado tratamento cognitivo-comportamental. Constitui-se de uma série de exercícios e tarefas para serem realizadas em casa para controle do tempo de ejaculação. Vou dar aqui alguns exemplos, que podem ser usados junto à parceira sexual durante o ato sexual, ou se você não tem parceira sexual, se preferir, pode praticar essas técnicas durante a masturbação, que pode ser feita assistindo a filmes pornô ou simplesmente usando as fantasias sexuais. Bom, gente, então vamos lá. Técnica da distração. Durante o ato sexual, o homem é orientado a fixar o pensamento em alguma situação que o desligue do sexo, como em morte de alguém ou alguma mulher que não agrada sexualmente ou em contas bancárias. Assim que percebe que a ereção está se desfazendo, volta a se fixar na parceira. Deve usar essa distração algumas vezes para poder prolongar o tempo de penetração antes da ejaculação. Técnica da compressão. O homem deve comprimir a base da glande, que é a cabeça do pênis, por 4 a 5 segundos imediatamente após a primeira sensação de maior excitação. Com esse procedimento, vai dificultar a entrada de sangue no pênis e retardar um pouco a ejaculação. Bom, a técnica mais usada, gente, na verdade, é a técnica Stop-Start, que pode ser usada junto com a parceira ou durante a masturbação. Consiste em orientar o homem a ficar na posição superior à parceira para poder ter controle do movimento sexual. Deve iniciar a penetração e parar completamente os movimentos próximo ao momento de maior excitação. Pode usar a técnica de distração junto com a técnica Stop-Start, que é conhecida também como comece e para. Bom, gente, essa técnica Stop Start ou comece e para é a mais indicada, que oferece melhores resultados, ok? Muitos terapeutas sexuais prescrevem uma série de exercícios para que os homens possam adquirir o controle da ejaculação. O exercício mais comum é o da técnica do comece e para. O objetivo dessa técnica é fazer com que o homem se torne acostumado a manter a ereção por um período prolongado de tempo, enquanto gradualmente vai aumentando sua tolerância. Para fazer este exercício, o homem obtém a ereção através de estimulação própria ou masturbação. Após atingir a ereção, ele para de se estimular até ele começar a perder sua ereção. Neste ponto, ele volta a se estimular. Gradualmente, depois de um período de várias semanas, ele se tornará hábil em se estimular por períodos maiores de tempo até atingir o controle da ejaculação. Para que essa técnica tenha sucesso, o homem deve evitar sentimentos desencorajadores, caso ele ejacule rapidamente. Ao invés disso, ele deve usar suas respostas sexuais para aprender como variar a técnica de um modo que traga mais benefícios a ele. A parceira do homem tem um papel importante em torná-lo capaz de superar o problema da ejaculação precoce. Sem um suporte emocional, o homem é menos propenso a atingir o nível de relaxamento necessário para a sua satisfação sexual. Ambos os parceiros devem comunicar seus sentimentos abertamente e com sensibilidade, de modo a não ferir ao outro. O homem deve aprender a satisfazer sua parceira oralmente ou de outras formas, enquanto o casal trabalha para superar o problema da ejaculação precoce. Bom, gente, o objetivo desses exercícios
dessas técnicas é fazer o homem tomar consciência do momento que antecede o primeiro estágio de ejaculação, podendo voluntariamente controlar quando deseja ejacular, evitando frustração a ele e à parceira. Pô, gente, a linha de tratamento mais usada, né, é quando você associa os exercícios às medicações, que seria uma terceira linha de tratamento, né? Uma só com medicação, a outra só com os exercícios e a terceira, né, que é mais completa, que é com exercício e com a medicação. Existe uma ampla gama de medicações que tem como efeito colateral o retardo do tempo de ejaculação. Tais drogas devem ser ministradas somente mediante prescrição médica criteriosa, pois possuem vários outros efeitos colaterais no organismo. Alguns deles, por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, são contraindicados às pessoas com problemas de ritmo cardíaco. Algumas medicações tópicas, pomadas, à base de ervas ou anestésicos, não foram comprovadas cientificamente como eficazes para o tratamento da ejaculação precoce. De qualquer forma, gente, esta disfunção sexual tem um bom prognóstico, ou seja, apresenta bons índices de cura para a grande maioria dos indivíduos que procuram orientação especializada. Bom, gente, quem você deve procurar? Para ser medicado, você deve procurar o médico urologista ou o médico psiquiatra. Okay? E para trabalhar questões emocionais que podem estar contribuindo para a ejaculação precoce e para aprender as técnicas para a melhora da ejaculação precoce, você deve procurar o psicólogo. Alguns médicos passam a medicação e as técnicas. Outros passam a medicação e encaminham o paciente para a psicoterapia com o psicólogo. Recomendações finais. Não se acanhe. Se tiver ejaculação precoce, procure a ajuda de um especialista para resolver o problema. A terapia sexual costuma dar bons resultados. Na psicoterapia com psicólogo, você pode resolver questões emocionais que podem estar contribuindo para o aumento de ansiedade e também pode aprender técnicas que ajudam a retardar a ejaculação, que já falamos sobre ela. Esteja aberto para o tratamento psicoterápico. Além de ajudar a resolver a causa do problema, ele envolve a participação da companheira, o que repercute na melhora do relacionamento. Quem procurar para ser medicado? O médico urologista ou o médico psiquiatra, que vão passar o medicamento adequado. Saiba que o orgasmo simultâneo, gente, é raro. O que importa realmente é que os parceiros se satisfaçam com a relação sexual, cada um à sua maneira e no seu tempo. Considere a conveniência do uso prolongado dos antidepressivos, pois o problema pode voltar ou não quando o tratamento é suspenso. E vamos à lição de vida da semana. Persistência. Um homem investe tudo que tem numa pequena oficina. Trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar nos negócios, empenha as próprias joias da esposa. Quando apresentou o resultado final de seu trabalho a uma grande empresa, dizendo-lhe que seu produto não atende ao padrão de qualidade exigido, o homem desiste? Não. Volta à escola por mais de 2 anos, sendo vítima da maior gozação dos seus colegas e de alguns professores que o chamaram de visionário. O homem fica chateado? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fecha o contrato com ele. Durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela é destruída. O homem se desespera e desiste? Não. Reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente a arrasa. Essa é a gota d'água. E o homem desiste? Não. Imediatamente após a guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina em todo o país e este homem não pode sair de automóvel, nem para comprar comida para a família. Ele entra em pânico e desiste? Não. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados e todos querem também as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de 15.000 lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5.000 lojas, que lhe adiantam o capital necessário para a indústria. Encurtando a história, hoje a Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo todo. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente.
frente. Portanto, se você, como infelizmente tem acontecido com muitas pessoas, adquiriu a mania de viver reclamando e lamentando, pare com isso e vá em frente sempre. Lembre-se, a persistência é a mãe do sucesso. Bom, gente, chegamos ao final do nosso programa, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos, até semana que vem. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos, tchau, até semana que vem.